Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta segunda-feira de feriadão, dia 21 de abril de 2025. Nesse vídeo aqui, nação, eu quero falar com vocês sobre a questão do Bruno Henrique. Finalmente, o atleta e sua equipe de defesa quebraram o silêncio. Quero falar também sobre Campeonato Brasileiro, sobre Libertadores da América, porque tem um debate que precisa ser feito e que eu preciso colocar vocês no centro desse debate para a gente entender aquilo que está acontecendo e ainda pode acontecer com o Mengão Queridão. Mas antes de mais nada, eu peço para que você deixe o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal, que é fundamental o nosso canal continuar crescendo para que a gente possa continuar trazendo as principais e verdadeiras notícias do Mengão Queridão. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, todos os dias aqui no canal. Chame um amigo, chame uma amiga, todos os dias para conhecerem e se inscreverem no nosso canal. E é claro, se inscrevam nas nossas redes sociais. É muito importante você se inscrever e nos seguir no Instagram, no TikTok, no Facebook. As redes sociais que estão aparecendo aqui são fundamentais para a gente conseguir, por exemplo, chegar mais longe no prêmio IBEST de jornalismo esportivo. Eu fui indicado pelo 4º ano consecutivo, mas se as nossas redes sociais não crescerem, eu nunca conseguirei chegar à última fase. Então eu peço para você: ah, Fabrício, mas eu não gosto, eu não acesso. Não tem problema, irmão. Acessa só para a gente poder ter quantidade e podermos chegar lá na final. Pode ser? Facebook, Instagram, TikTok. Dá essa moral pra gente. Bom, bora falar de Mengão Queridão, tá? O Flamengo chegou ontem por volta das 9h da noite em Quito, no Equador. O Flamengo vai ficar em Quito, vai treinar em Quito hoje e amanhã vai jogar contra a equipe da LDU. Nós já chegamos lá sem 3 jogadores importantes, sendo que 2 deles não se dão muito bem na altitude. Estou falando do Nicolás de la Cruz e do Alan, que têm problemas de saúde quando estão em níveis muito altos. Por isso, o Flamengo não os levou para a partida de amanhã. Além disso, tem o Alexandre, um edema na coxa esquerda, que também não está entre os relacionados. Bom, mas eu quero começar falando sobre o Campeonato Brasileiro. Enquanto o Flamengo desembarcava em Quito, no Equador, ele também ficava sabendo que a gente estava perdendo a liderança do certame nacional. Problema zero. Não importa liderar agora, importa ser o primeiro na última rodada. A gente vem escutando isso há muito tempo. Algumas vezes funciona, algumas vezes não funciona. O grande problema de não estar na liderança é permitir ao Palmeiras que se abra um certo número de pontos de diferença para nós. Porque o Palmeiras não joga bonito como o Flamengo, o Palmeiras não cria o tanto de oportunidades que o Flamengo cria, o Palmeiras não tem o elenco que o Flamengo tem. Mas o Palmeiras é eficiente. Num jogo feio, o Palmeiras consegue vencer suas partidas e manter o resultado até o final. Ontem, no jogo contra o Fortaleza, a equipe do Palmeiras abriu 2-0. O Fortaleza buscou um 2-1 com o Daverson e o mesmo Daverson sofreu uma penalidade que o Lucero poderia ter convertido e empatado a partida. O Lucero até pegou a bola para bater. O Lucero até bateu, mas parou nas mãos do gigante goleiro Everton da equipe do Palmeiras. E assim os caras mantiveram um 2-1 num jogo que era para perder ponto e eles não perderam contra o Fortaleza no Castelão. Fora de casa, o Palmeiras somou 3 pontos e assumiu a liderança do certame nacional, agora com 13 pontos. O Flamengo segue na segunda colocação com 11, porque o Fluminense, que estava derrotando o Sport em casa, o Fluminense, que estava derrotando o Vitória em casa por 1-0, aos 44 do segundo tempo, levou o gol do empate, que quebrou a sequência de vitórias do técnico Renato Gaúcho. Eram 3 jogos e 3 vitórias consecutivas do treinador Portaluppi desde que ele chegou à equipe do Fluminense. Com um empate frente ao Vitória, o Fluminense se manteve na 3ª colocação com 10 pontos. O prejuízo não foi tão grande para o Flamengo, apenas o prejuízo de ver o Palmeiras já abrindo 2 pontos. Mas espera aí, Fabrício, o Palmeiras também vai tropeçar pelo caminho. Tomara,
Porque essa equipe do Palmeiras, ela funciona feito um reloginho. Dificilmente esses caras perdem pontos no meio do caminho. Os caras são muito efetivos. Um futebol horroroso, mas muito efetivo. O Flamengo segue com problemas na finalização. Hoje, na equipe rubro-negra, nós não temos problema em construir jogadas. Nós temos problemas com finalização de jogadas. A maioria dos jogadores do Flamengo tem uma pontaria horrorosa. Gerson, Arrascaeta, o normal deles é perder gols. Claro, vai ter uma partida ou outra que o Arrascaeta vai arrebentar e vai meter 2 gols, como já aconteceu nesse campeonato. Mas isso daí é um ponto fora da curva. Quem é efetivo no Flamengo é apenas o Pedro. Os demais perdem muitos gols. Por isso o Flamengo deveria estar preocupado sim em trazer mais um centroavante, em trazer atacantes com faro de gol. Não é o caso, por exemplo, do Juninho. O Flamengo está cheio de atletas que passa um ano com 2, 3 gols. Cebolinha não é de fazer gols, o Michael não é de fazer gols, o próprio Juninho não é de fazer gols, o que não quer dizer que eles não são úteis. Quer dizer apenas que eles não são de fazer gols. E é isso que atrapalha o Flamengo. A dependência que todo time tem de alguém que empurre a bola para as redes. O Flamengo tem um só, o que é um absurdo para um time do tamanho do Flamengo, né? O Pedro, que é esse cara de um aproveitamento absurdo, vem surpreendendo a todo mundo com a sua recuperação. Nos jogos que vem entrando, vem sendo letal. Em um marcou 2 vezes e no jogo contra o Vasco quase abriu o placar. O grande problema da gente não ter alguém que mate o jogo lá na frente são os empates e possíveis derrotas. Porque se o Vasco, que é muito inferior ao Flamengo, tivesse tido a pontaria ou uma das oportunidades que o Flamengo teve, eles poderiam ter marcado e a gente poderia ter saído não só com um empate, mas com uma derrota. E isso, pessoal, pode se expandir também para fora do território do Brasileirão. Pode acabar indo também para a Libertadores América. O que vocês sugeririam ao Flamengo fazer com essa situação da falta de gols? Contratar quem? Subir com quem? O que o Felipe Luiz pode fazer imediatamente para poder resolver o problema da falta de gols do Flamengo? Vale lembrar que é falta de empurrar a bola para as redes, porque criando nós estamos criando. Agora, se está te faltando dinheiro, aí é porque você não está finalizando direito, porque criando oportunidades, a gente aqui está. Por exemplo, quando eu recomendo a Mais Ágil, eu recomendo a Mais Ágil porque eu confio nela devido aos anos que ela está conosco e as pessoas que utilizaram e gostaram. Agora, a Mais Ágil é uma empresa que vai te dar o dinheiro na mão, assim, ó, num piscar de Thanos. Gostou, Marcelo? A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS, pessoal. Com a Mais Ágil, você consegue aquela grana que está retida e é tua mesmo em questão de horas. É bem rapidinho. Então, criar as oportunidades, eu estou criando. Se você não está finalizando, se você ainda não ligou na Mais Ágil, no 55992129983, ou clicou nos links para falar com um dos atendentes deles, que estão aqui na descrição, no comentário fixado, aí é porque você está vacilando. Está ficando igual o Flamengo? Qual é, irmão? Clica aí, tá precisando de grana? Só clicar no link e falar com a Mais Ágil imediatamente. Agora, levando para certame da Libertadores. Eu estou um pouco preocupado com a questão da Libertadores sim, tá, pessoal? É claro que o Flamengo jogando amanhã contra a equipe da LDU de Quito precisa ganhar de qualquer jeito. Na pior das hipóteses, trazer um empate. No ano passado, a equipe do Colo-Colo se classificou às oitavas de final da Libertadores com 6 pontos. Entretanto, esse grupo do Flamengo não vai permitir que o Flamengo não vença amanhã. Olha só, pessoal. O Flamengo tem 3 pontos contra 4 da LDU e 4 pontos do Central Córdoba. Se o Flamengo não vencer amanhã contra a LDU, o Flamengo permaneceria com 3 pontos. A LDU iria a 7 em caso de derrota do Flamengo. E o Deportivo Táchira não vai vencer a equipe do Central Córdoba. O problema do nosso grupo é o Deportivo Táchira. O Central Córdoba vencendo o Deportivo Táchira, o Central Córdoba chega a 7 pontos. Daí o Flamengo terá mais 2 partidas apenas. 6 pontos em disputa para poder vencer e para poder ultrapassar as 2 equipes. O Flamengo jogará em casa no dia 15 de maio contra a LDU, e aí o Flamengo tem que vencer de qualquer jeito. O Flamengo chegaria
a 6 pontos. E o Central Córdoba visitaria o Deportivo Táchira para poder garantir mais 3 pontos. Não há altitude na Venezuela, não há complicadores na Venezuela, é time contra time. Se o Central Córdoba ganha, o Central Córdoba faz 10 pontos. Fica a LDU com 7 e o Flamengo com 6 pontos. Na última rodada, o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira. E aí o Flamengo vencendo, o Flamengo chegaria a 9 pontos. Contra 7 da LDU e contra 10 do Central Córdoba. O Central Córdoba faz a última partida da última rodada da fase de grupos da Libertadores contra a LDU. E aí, gente, a LDU jogando em casa na altitude complicou para o Flamengo. Mesmo o Flamengo vencendo o Deportivo Táchira, se o Central Córdoba alcançar a pontuação de 10 pontos, não dá para o Flamengo chegar mais, porque o Flamengo chegaria apenas a 9 pontos. Então, esse é o problema. O diferencial do nosso grupo é o Deportivo Táchira. O Flamengo amanhã, na pior das hipóteses, tem que voltar com um empate para, na soma dos resultados, ir no empate contra o Central Córdoba ou a LDU para a gente se classificar na base do saldo de gols. Agora, tudo isso muda se o Flamengo vencer amanhã a LDU. O Flamengo voltando com 3 pontos de lá, faz 6, já assume, na pior das hipóteses, a vice-colocação contra 7 do Central Córdoba, e aí é só administrar, não perder mais, que o Flamengo está classificado. Resumo da ópera: faltam 3 jogos para o Flamengo na Libertadores. Precisamos de 3 vitórias. Aí a gente classifica melzinho na chupeta. Se perdermos amanhã, gente, o caminho do Flamengo pode acabar parando na Sul-Americana, que é o que a gente não queria. E mais uma coisa que a gente não quer é que o Bruno Henrique realmente seja culpado das acusações. Mas a defesa do Bruno Henrique resolveu não ficar mais calada. Resolveram sair em defesa do atleta, que fizeram muito bem, e agora existe uma nota oficial da equipe do Bruno Henrique com relação aos acontecimentos com a questão da casa das apostas. Abre aspas para a nota oficial da defesa do Bruno Henrique. O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de apostas. Pelo contrário, acredita que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora do contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. Torcemos por você, Bruno Henrique. Torcemos demais para que você se livre de todas as acusações e seja inocentado. Força, sorte na defesa. Pessoal, Lucas Paquetá. Está acontecendo uma reviravolta na carreira do Lucas Paquetá, que é ruim para nós, torcedores rubro-negros, mas é muito bom para o Paquetá. Tudo que veio acontecendo nesse julgamento dele, que a Federação Inglesa esperava que tivesse apenas 3 semanas. Sabe por que os caras esperavam só 3 semanas? Porque a FA, a Federação Inglesa, esperava massacrar o Lucas Paquetá na audiência. Só que quando os caras começaram a ver, os caras que estão julgando isso daí, começaram a ver que não haviam provas materiais. O que são provas materiais, pessoal? Não tem vazamento de conversa no celular, não tem uma prova do Paquetá falando: olha, eu vou levar cartão amarelo. Ó, aposta aí que vai dar. Não tem nada. O que existem são movimentos suspeitos na ilha de Paquetá em determinados jogos do West Ham. Mais nada. Então os caras têm só a hipótese. Pode ter acontecido. Quando a banca julgadora viu aquilo, os caras falaram: não há condições de julgar o Paquetá por isso daqui. Como que eu vou banir um atleta, cercear o cara do direito dele de praticar futebol pro resto da vida, de exercer sua profissão, baseado em achismo? É o que a Federação Inglesa tem. Achismo. Com esse recuo da banca,
ficou meio que provado que o Paquetá vai ser inocentado. Yes! Bom para nós, porque o Paquetá quer vir para o Flamengo, aceita baixar o salário, como eu já falei para vocês anteriormente, só que aí apareceu a tal da reviravolta. O Manchester City quer o Paquetá. Ah, Fabrício, mas isso você já falou um tempo atrás. Mas agora o Paquetá já recebeu a ligação do homem. O Pep Guardiola teria feito para o Paquetá, nos últimos 10 dias, uma ligação para sondar o Paquetá. E não é sondar para saber valores, não. Para entender se o Paquetá ainda tem vontade de ir para o Manchester United, para dizer para ele como pretende utilizá-lo lá. Então, da última informação que eu trouxe para vocês, do interesse do Manchester, agora já virou uma coisa mais concreta. E o próprio West Ham tá doidinho para retomar as conversas com eles para poder vender o Paquetá. Não vão conseguir vender o Paquetá pelo mesmo valor de outrora, quando o Paquetá estava mega valorizado. Mas ainda assim vão conseguir recuperar a grana que investiram no Lucas Paquetá e ainda tirar um lucrozinho em cima disso. Aí o Flamengo passa a ficar na última posição novamente na preferência, porque é assim que é. Entre o Flamengo e um clube europeu, os caras sempre preferem um clube europeu. Ainda mais um que tem o Pep Guardiola como treinador, ainda mais um que é endinheirado como é o Manchester City. Então, feliz para que o Bruno Henrique consiga mesmo solidificar uma defesa e feliz pelo Paquetá, que não vai ser, ao que tudo indica, condenado lá na Inglaterra. Mas, com isso, o Flamengo vai precisar correr atrás de novos nomes para o meio de campo e, principalmente, na minha humilde opinião, no ataque. Vou dar uma alfinetadinha aqui para a gente fechar o vídeo. Há jogadores no Flamengo do nível de jogadores do Flamengo de 2013. Só que em 2013, a gente não tinha grana para investir. Hoje a gente tem. Você concorda comigo que há jogadores no elenco de hoje do nível dos jogadores de 2013? Quem são? São úteis ao Flamengo? Vou nomear um, Michael. O Michael está à altura do Clube de Regatas do Flamengo? Estou fazendo uma pergunta. Coloquem aqui nos comentários. Pessoal, não se esqueçam de ir nas nossas redes sociais e nos ajudar. Se inscrevam aqui no nosso canal. Precisamos continuar crescendo. É importante estar grande aqui também. Deixe o seu like, o seu comentário. Tudo de bom para vocês. Uma excelente segunda-feira. Descansem, porque amanhã a Labuta volta. Saudações rubro-negras.